Olá pessoal, vocês sabem como é que funcionam as eleições para vereador? Muita gente não sabe. E os partidos políticos candidatos sabem que você não sabe. E aí tem toda uma manipulação, né, nessa época eleitoral. É um pouquinho complicado, a gente tem que entender o sistema proporcional, ele tem que fazer uma continha, né? Mas eu vou tentar explicar de uma forma aqui simples para as pessoas poderem entender. É o seguinte, vamos usar uma situação hipotética, né? Vou usar aqui o Rio de Janeiro como exemplo. A gente precisa pegar o total de votos válidos e dividir pela quantidade de vagas disponíveis no parlamento, que no caso é a Câmara Municipal, né, de vereadores. E lembrando que a situação que eu vou falar hipotética do Rio de Janeiro, São Paulo é outra coisa, Belo Horizonte é outra coisa, Salvador é outra coisa, uma cidade pequena é outra coisa. E é hipotética também para o Rio de Janeiro. Porque a gente só sabe a quantidade de votos válidos que teve uma eleição depois que já teve a eleição. Não dá para saber antes, né? Por isso só se sabe o quociente eleitoral depois. Funciona assim. Vamos supor que no Rio de Janeiro, uma população de 6 milhões de habitantes, mais ou menos. Nem todos são eleitores, lógico, né? Criança e adolescentes até 15 anos não votam, estrangeiros não votam e tal. Então, vamos supor que tem uns 4 milhões e meio de eleitores no Rio de Janeiro. Vamos supor que desses, excluindo, né, os votos que não são válidos, que são os votos brancos, os votos nulos, as abstenções, que eu expliquei em outro vídeo, a gente tem aí uns 3 milhões de votos válidos. E aí a gente divide esses 3 milhões de votos válidos pela quantidade de vagas disponível na Câmara Municipal, né, aqui no caso do Rio de Janeiro, que são 55. A gente chegaria em um número, eu fiz uma continha aqui, ó, dividindo 3 milhões por 55 candidatos, em torno aí de 54 mil votos. Esses 54 mil votos é o que se chama de quociente eleitoral. Lembrando, pessoal, que isso é uma situação hipotética. Só dá para saber isso aí depois das eleições com exatidão. Isso é uma situação aproximada, né? Não dá para saber com exatidão em nenhum lugar do Brasil, porque não se sabe a quantidade de pessoas que vai votar. Bom, então 54 mil votos seria o quociente eleitoral. Toda vez que um partido consegue atingir 54 mil votos, ele tem direito a uma vaga no parlamento. Se esse partido faz 2 vezes o quociente eleitoral, ou seja, ele atinge, por exemplo, 110 mil votos, ele tem direito a 2 vagas. Se ele faz 168 mil votos, por exemplo, somando todos os seus candidatos, ele tem direito a 3 vagas. Se um candidato faz 53 mil votos e o quociente eleitoral é 54, ele não tem a sua vaga garantida. E não necessariamente o mais votado vai ser o eleito, porque depende dessa conta que eu estou falando aqui. Então, um partido que, por exemplo, tenha 300 mil votos, ele vai ter lá os seus 5 candidatos eleitos. Então, por exemplo, se um candidato só tiver 160 mil votos, no caso dessa situação do Rio de Janeiro, ele conseguiria eleger, puxar, né, entre aspas, mais 2 candidatos com ele. Então, como o voto na prática ele vai para o partido e não para o candidato, né, funciona muito mais um sistema focado nos partidos e não nos candidatos, nos indivíduos, os partidos lançam muitos e muitos candidatos. Você deve reparar que quando chega no período eleitoral, a gente vê muitos e muitos candidatos, a gente se pergunta, gente, mas por que tanto candidato? Fulano não tem nem chance de ser eleito. Por que o partido lançou aquela pessoa? Por que essa pessoa está se candidatando? Então, isso não é uma besteira, isso é uma estratégia que os partidos usam para poder eleger mais candidatos. Cada 100, 200, 300, 500, 1000 votos que o partido tiver, conta. Quando você vota no teu vizinho, que ele é legal, que ele é gente boa, no cara lá do futebol que você conhece, naquele influência digital, vota no teu pastor e tal, você vota só para dar uma força para ele, na verdade você está fortalecendo o partido dele. Por isso é importante você saber qual é o partido ao qual essa pessoa pertence, né? E muitas vezes os próprios candidatos não sabem disso. Tem candidatos que são simplesmente usados pelo partido, que vão lá e tem os seus 1000 votos, seus 500 votos, que nunca vai eleger ele, mas vai ajudar a eleger alguém importante, né, dentro do partido. Então você pode estar votando com muita boa vontade do seu vizinho porque ele é gente boa e ajudando a eleger um bandido do partido. Então é muito importante ficar atento a isso. Outra questão também é que às vezes um candidato com uma votação boa não foi eleito, mas teve uma boa votação e portanto ajudou o partido, como é que o partido retribui isso depois? Como é que o candidato que foi eleito, né, a vereador, retribui isso? Ele pode colocar essa pessoa como assessor dele, né, com um bom salário. Pode arrumar um emprego público para essa pessoa, como, sei lá, um carro comissionado qualquer, um órgão da prefeitura. Então tem toda uma série de manipulação que a gente não fica sabendo no período eleitoral, e é bom você se informar qual é o partido do seu candidato, como é que funcionam as eleições. Então é bom você ter conhecimento disso para não ser manipulado, como a maioria das pessoas infelizmente é.